História. Povoamento do continente americano. Existem algumas teorias sobre isso com base em vestígios encontrados em sítios arqueológicos. Uma das questões levantadas sobre os primeiros habitantes americanos foi a possibilidade de serem autóctones, ou seja, de terem origem no próprio continente americano, mas essa possibilidade foi descartada. Os cientistas entenderam que eles vieram de outros continentes, pois além do Homo sapiens, nenhum outro fóssil de hominídeo foi encontrado na América. Como eles teriam chegado até o continente americano? Uma das teorias mais conhecidas é de que a ocupação da América ocorreu há cerca de 13 mil anos por meio do Estreito de Bering. O pesquisador da Universidade de São Paulo, Walter Neves, ao estudar na década de 1970 um fóssil encontrado em Lagoa Santa, no estado de Minas Gerais, constatou que essa teria cerca de 11 mil anos, inclusive porque o fóssil, batizado de Luzia, assemelhava-se a aborígenes australianos e não aos asiáticos. Teoria de que alguns habitantes de características semelhantes a grupos humanos de origem da Oceania tenha chegado à América do Sul, provavelmente de barco pelo Oceano Pacífico, aproximadamente há 15 mil anos. Então a gente tem aqui as duas teorias. A primeira teoria, que fala do Estreito de Bering. Nossos antepassados saíram da África, depois eles foram à Europa, depois Ásia, depois eles subiram lá para a Sibéria, passaram pelo Estreito de Bering até o Alasca, descendo a América do Norte e a América do Sul. A segunda teoria, que é a teoria batizada, teoria que Walter Neves constata, é que nós teríamos saído da África, depois descido ali nas terras da Nova Guiné, a Oceania, depois na Polinésia, ali no Pacífico, e chegado à América do Sul. Então, vocês acompanham aí pela setinha vermelha que é a provável rota do ser humano para a América, tá bom? Então, a gente vai nas teorias do povoamento. Além da teoria do povoamento mencionado, é importante destacar que a arqueóloga brasileira Niede Guidon acredita que os seres humanos tenham chegado à América muito antes que as pesquisas dizem. Ela conclui isso com base em artefatos e fogueiras encontrados em São Raimundo Nonato, no estado do Piauí, que teria cerca de 33 mil anos. Entretanto, uma vez que não foram encontrados fósseis de hominídeos com essa idade no continente, essa teoria ainda não é aceita por todos os cientistas da área, mesmo com a comprovação de que os artefatos descobertos resultam de fato de uma produção humana. E aí a gente tem uma pintura rupestre, né, lá de São Raimundo Nonato, lá do Piauí. Sítio arqueológico da América do Sul. Então a gente vai falar do sítio arqueológico de Monte Verde. Ele está situado no Chile, lá na cidade de Porto Monte. É o mais antigo assentamento humano do continente americano. É uma foto dele aí. Os vestígios do Monte Verde datam de aproximadamente 18.500 a 12.500 anos atrás. Em função do terreno ser pantanoso, o sítio ficou coberto por turfa, o que colaborou para preservar os vários objetos encontrados no local, como ferramentas, ponto de lança, objeto de madeira, entre outros. Sítio arqueológico de Piedra Museu.
O sítio arqueológico de Pedra Museu está localizado na província de Santa Cruz, na Argentina. É um assentamento mais antigo descoberto no país, com artefatos que evidenciam a presença humana por volta de 13 mil anos. Uma das maiores atrações do lugar é a Curva de las Manos. Como é feita a escavação arqueológica? Um sítio arqueológico pode ser descoberto por acaso, por exemplo, durante uma obra pública, por meio de análises topográficas e cartográficas, fotografias aéreas, detectores eletromagnéticos e outros métodos geocientíficos. A área costuma ser explorada por equipes que vão de 3 a 80 pessoas, dependendo da extensão e da verba do projeto. Algumas equipes contam com engenheiros, arquitetos, geólogos, biantropólogos, antracólogos, botânicos para contextualizar as descobertas. Pré-história brasileira. As fontes históricas encontradas no atual território brasileiro são vestígios arqueológicos. Algumas pesquisas apontam que a ocupação do Brasil teria ocorrido ao mesmo tempo que a citada na teoria de Clovis, que é a ocupação da América do Norte, em torno de 11.500 anos atrás, como vimos no caso do estudo do sítio arqueológico da Lagoa Santa, em Minas Gerais. Parque Nacional da Serra da Capivara. O local abriga os vestígios arqueológicos mais antigos da ocupação humana da América do Sul. É considerado pela Unesco Patrimônio Cultural e Natural da Humanidade. Um dos principais sítios do parque é o da Pedra Furada, onde Nied Guidon e sua equipe encontraram vestígios com uma fogueira feita por seres humanos há aproximadamente 50 mil anos. Parque Arqueológico do Calçone. Localizado no estado do Amapá, o sítio abriga estruturas feitas com grandes placas de granito dispostas em formato circular, que, de acordo com estudiosos, parece ter sido construído no período em 1000 a 2000 anos atrás. Ilha do Campeche, sítio arqueológico e paisagístico. Localizada no estado de Santa Catarina, próximo à capital Florianópolis, a ilha abriga um sítio preservado que contém a maior concentração de oficinas líticas e gravuras rupestres do litoral brasileiro. De acordo com o IPAN, Instituto Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, os desenhos do sítio lembram flechas e máscaras e símbolos geométricos. Além disso, possui um monolito de 9 metros de altura. Povos sambaquis. A palavra sambaqui tem origem tupi e significa literalmente monte de conchas. Os sambaquis são sítios arqueológicos que guardam depósitos de conchas, que chegam a ter 70 metros de altura e 500 metros de comprimento, feito há milhares de anos por povos caçadores e coletores, que ficaram conhecidos como povo dos sambaquis. Os povos dos sambaquis iniciaram a ocupação do litoral brasileiro há milhares de anos, quando o nível dos oceanos subiu por causa do derretimento das geleiras após o aquecimento da temperatura do planeta. Povos agricultores. Há indício de que povos do atual sudeste brasileiro têm iniciado o cultivo de plantas há cerca de 4 mil anos. Porém, as evidências mais significativas datam de mais ou menos 2.500 anos atrás. Com relação aos povos da Amazônia, acredita-se que a agricultura tenha desenvolvido há cerca de 7 mil anos. Um dos fatos mais importantes nesse processo foi o cultivo da mandioca, que manteve ao longo de milênios como alimento básico dos povos indígenas do Brasil, e ainda se mantém assim. Outros povos.
No sul do Brasil, há indícios da existência de duas tradições, Umbu e Humaitá. Chegamos à tradição, o conjunto dos povos caçadores e coletores que mantinha hábitos semelhantes. Há indícios que no Pantanal também teria sido ocupado durante a pré-história brasileira, por volta de 8.000 anos atrás, onde também foram encontrados objetos de pedra, como aqueles destinados a quebrar cocos. Mas há vestígios de outra tradição. Itaparica encontra em determinados locais da região Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste do Brasil. Neste caso, também encontramos objetos de pedra como pontas do projeto. Então hoje a gente teve a oportunidade de ver a chegada dos antepassados nossos à América, o povoamento do continente americano. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula. Fiquem com Deus.